Paliativo, o sentido da palavra tem a ver com pallium, que era uma proteção que os guerreiros usavam para protegê-los de intempéries. O cuidado paliativo não é diagnóstico. O cuidado paliativo não é fase da vida. O cuidado paliativo é uma abordagem, é um modo de lidar. E um modo de lidar com o quê? Sofrimento. A gente tem que falar de cuidado paliativo de vida. Vida de pessoas que estão convivendo com a sua doença, estão sofrendo, precisam de acompanhamento. O paliativista, ele tem uma caixa de ferramentas em que é possível fazer esse diálogo entre olhar um diagnóstico e conseguir perceber o que é importante para o paciente. Essa é uma busca constante e é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que a gente tem levado isso como bandeira aqui no Brasil. É o equilíbrio de tratar a doença e a biografia, o sofrimento, os valores daquela pessoa. É esse equilíbrio, na minha opinião, que é a grande arte. Durante a história da medicina, que tem mais de 2.400 anos, lá atrás, Hipócrates falava lá atrás que o médico não devia tratar quem não tem cura. Era ético falar não tem mais nada o que fazer. E o médico se retirava. A medicina, a partir do século XX, ela ganhou eficácia para mudar o desfecho das doenças. A medicina passou, de fato, a enfrentar a morte. Isso é muito importante. Só que teve excesso. Então, se antes o paciente era visto como um todo, isso fazia parte da medicina, para a gente conseguir, de fato, intervir na doença, a gente aprendeu a segmentar o paciente, enxergar ele como pedaços, como órgãos, como doenças. E na hora que a gente fez isso, a gente deixou de ver as pessoas como um todo. Isso teve um grande mérito, mas teve um enorme efeito colateral. Por exemplo, o Brasil é um país onde se morre muito mal. A The Economist fez um ranking, né? Já está até bem repercutido, falando sobre os piores países para se morrer. Levou em consideração a disponibilidade de cuidados paliativos, né, principalmente. E o Brasil foi considerado um país onde se morre muito mal. Aqui as pessoas morrem com dor. Aqui as pessoas morrem tendo pouca oportunidade de ter uma conversa franca com equipes, com famílias. A morte aqui, de uma certa forma, ela é muito mal conduzida e as pessoas morrem sofrendo muito, infelizmente. O cuidado paliativo no Brasil hoje é uma área de atuação médica, é um princípio fundamental do Código de Ética Médica, mas isso ainda é muito pouco. O profissional deveria desenvolver essas competências para cuidar dos sintomas físicos, para cuidar dos sintomas emocionais, medo, para cuidar do medo. O paciente tem medo. A gente pode aprender a cuidar do medo dos nossos pacientes, para cuidar da família. A família sofre. Cuidar do desespero da família, acolher a família, entender que ela faz parte da unidade de cuidado e cuidar das questões espirituais. Morrer e não morrer estão muito próximos, né? Dentro da dimensão espiritual, a gente trabalha muito com esperança, né? E ela pode ser uma esperança na tecnologia, pode ser uma esperança no milagre, pode ser esperança em um monte de coisas. E que na dimensão espiritual, o médico, a equipe de cuidado paliativo vai ter sempre que lidar com esperança e a expectativa do milagre. Que na nossa sociedade tem um cunho religioso muito forte. Um dos pilares para o cuidado paliativo, né, eu acho que o principal instrumento de trabalho do paliativista é a comunicação difícil. Eu entendo que quando a gente comunica bem a informação de maneira empática e a gente se conecta verdadeiramente com os nossos pacientes, que a gente devia fazer isso, porque nós vamos ser pacientes daqui a pouco. E a gente está se conectando com eles como a gente se conecta com os nossos próximos, né? A gente alinha e tem uma concordância do prognóstico e tem uma concordância com o tratamento. Coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. As pessoas podem ter medo de morrer, ter medo da doença, ter medo dos tratamentos e tomar decisões corajosas. As pessoas podem se planejar para o pior e torcer para o melhor. Isso é uma forma de otimismo muito saudável. As diretivas antecipadas são um tema muito importante e eu coloco isso como
talvez uma ponta de um iceberg. Porque quando a gente tem uma diretiva antecipada, mas o sistema não está preparado para recebê-la, na verdade eu vou direcionar esse paciente para quem? No hospital, a gente ainda sofre essa resistência por ter uma visão que cuidados paliativos é simplesmente não fazer nada, deixar o paciente de lado. Então, inclusive, alguns colegas enfermeiros ficam com medo de optar pelo paliativos porque acham que isso é omissão de socorro, ficam confusos. Cuidados paliativos é cuidar dos sintomas, é uma abordagem que vai cuidar da dor, dos aspectos emocionais, vai cuidar dessa família, tratar das diretivas. Então, isso é muito maior do que não fazer nada. A habilidade que estudar cuidados paliativos e saber que aquilo está dentro da minha caixa de ferramentas enquanto profissional da saúde me ajuda a cuidar melhor. Me ajuda a ter consciência de que cada medicação que eu prescrevo, que a minha linguagem verbal e não verbal pode fazer muita diferença para aquele que está sofrendo, né, o paciente em questão, e para as famílias também. O que as pessoas mais querem é serem ouvidas. As pessoas querem ser escutadas. Em relação a um tema que não se pode falar numa mesa qualquer, assim, numa mesa de bar, né, num happy hour, digamos assim. Pessoas que sofreram, que estão enlutadas, que a maioria aqui de nós, né, em algum momento está ou estará, não tem espaço para o luto, para poder falar sobre depressão, sobre angústia, sobre luto, sobre o medo da morte, sobre dificuldades que passaram em lidar com a morte de algum parente, sobre a dor de ver um parente morrendo na UTI, entubado, sofrendo, tendo muita dor, e elas me perguntam, é assim que tem que ser? Eu digo, não é assim que tem que ser. Mas poucos sabem disso. E é o que os médicos paliativistas estão batalhando até para implementar, né? Não só como uma opção de tratamento, mas também como uma filosofia médica, uma filosofia de vida. Então, na verdade, essa abordagem mais holística mesmo, que visa olhar o paciente em todas as suas dimensões, é algo que precisa ser reincorporado, né, naquilo que os profissionais de saúde fazem. E esse é o nosso desafio. Quando a gente conseguir disseminar essa filosofia ao longo de todo o sistema, a gente vai conseguir acolher esse sofrimento que estão com todos os pacientes que estão enfrentando tudo isso. Quem investir nessa mudança agora, o mais rápido possível, vão ser os disruptores, vão ser as pessoas e as instituições que vão ditar as regras dessa mudança e como é que vai ser prestado o cuidado paliativo no futuro.